Fala aí, nação rubro-negra. Hoje o clima tá quente nos bastidores do Flamengo e eu vou contar tudo para vocês que rolou. 5 atletas foram afastados e estão treinando separados. Enquanto isso, o Carlinhos pode render uma bolada de mais de 4 milhões ao clube do Flamengo. E olha só, o BAP está travando o projeto do estádio do Mengão. Será que a barca está saindo do eixo? A força total? Além disso, Felipe Luiz soltou uma declaração ao Flamengo que Abel Ferreira jamais teria coragem de dizer. E para fechar, o craque Neto deu sua opinião sobre o clássico majestoso com direito a um chocolate, ou seja, deboche, porque o Corinthians perdeu para o São Paulo. Não sai daí porque tem muita coisa. Por isso, já deixa seu like, já se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum detalhe. E fica comigo até o final, porque hoje o clima tá pegando. Informações do Flamengo e temos... Mano. E eu recebi algumas perguntas lá no Insta. Perguntando assim, né? Ô Neto, você chegou a assistir o jogo do Flamengo pelo Carioca? Ah, Neto, você viu a entrevista coletiva do Felipe Luiz? Tem bastante gente que acompanha lá e manda ali os questionamentos, algumas perguntas, manda algumas sugestões também para eu trazer para o vídeo aqui e comentar. Então eu vou unir um pouquinho daquilo que eu quero comentar com vocês com um pouquinho daquilo que vocês perguntaram lá na plataforma vizinha e também quero fazer uma conexão aqui com um trechinho, um recorte de um canal palmeirense aí que eu tenho assistido bastante e colocar as opiniões dele também para complementar o nosso vídeo aqui, a nossa discussão, tá bom? Vamos lá então, pessoal. É o seguinte, nós tivemos as rodadas aí das competições. Para ser sincero com vocês, eu assisti os dois jogos, assisti o jogo do Flamengo, assisti o jogo do Palmeiras. As minhas impressões a respeito do jogo do Flamengo, eu acho que foi um jogo muito seguro. Tudo bem, é contra o Volta Redonda, é um time ali, né, de divisões abaixo, é um time tecnicamente limitado, tem todos esses poréns. Claro que na hora que as competições começarem mesmo, os clássicos vierem, aí a gente vai começar a ver a força de cada equipe. A gente tem o clássico com o Corinthians, que o Palmeiras vai enfrentar aí na próxima semana. Você tem também a Supercopa lá que o Flamengo vai fazer com o Botafogo. Aí você começa a ter uma régua e um parâmetro melhor para poder delinear as situações. Mas partindo do princípio que um time grande, quando enfrenta um time tecnicamente inferior, com todo o respeito do mundo, mas um time, entre aspas, pequeno, ele tem que impor o seu ritmo, ele tem que impor o seu futebol, ele tem que sobrar em campo. Eu acho que o Flamengo fez muito bem com o Volta Redonda aquilo que um time com confiança se propõe a fazer. Porque era claro e era nítido que ao longo de todo o jogo o Flamengo teve o controle da situação. E o que eu acho mais legal, o que eu acho mais bonito em um jogo de futebol, não é só jogadas na diagonal, não é só jogadas em profundidade e em velocidade, não é só cruzamentos, né, os chuveirinhos na área, mas são as jogadas que acontecem também pelo setor central. Isso porque eu sinto que jogadas pelo setor central, ela tem um nível técnico acima das outras. Ela tem uma especificidade de seus jogadores ali na linha intermediária e na linha ofensiva que permite com que essas jogadas sejam trabalhadas de uma maneira bonita. Eu acho bonito sempre jogadas e distribuições que acontecem dentro do setor central. E eu sempre cobrei o Palmeiras para ter um know-how de jogadas maior pelo setor central. E uma das coisas que me chamaram a atenção no jogo do Flamengo contra o Volta Redonda, principalmente no primeiro tempo, foi justamente essa dinamicidade. Era um time rápido em contra-ataque, era um time que estava sempre com a linha alta de pressão e era um time que construía muito bem, tanto pelos lados e pontas, como também, principalmente pelo setor intermediário, fazendo boas triangulações, trabalhando boas tabelas, bons toques de bola, conseguindo distribuir espacialmente a jogada da forma como ela tem que ser. Então eu acho que o Flamengo, no jogo que fez contra o Volta Redonda, fez uma partida muito boa, muito segura de si. Segura defensivamente, tudo bem que o Volta Redonda adotou uma estratégia também de jogar com as linhas mais baixas, talvez um pouco mais recuado, fazendo uma linha a mais ali no homem do setor defensivo para ter um fôlego defensivo também e eventualmente tentar contra-ataque em velocidade, o que acabou
não acontecendo. No segundo tempo, sempre existe ali uma acomodação maior do time que está à frente no placar. E no segundo tempo era o Flamengo que estava à frente do placar. Só que em nenhum momento o Flamengo deixou a peteca cair. Manteve o controle de jogo, manteve uma boa atuação, criou boas oportunidades, perdeu também boas oportunidades, mas fez tudo que estava no catálogo e no gabarito de uma equipe grande que enfrenta uma equipe pequena. Posse de bola, domínio no meio-campo, enfim, seguiu a risca, seguiu a etiqueta. Acho que foi uma equipe muito boa, com bastante velocidade e trouxe principalmente esse mix de jogadas que eu acho muito bonito, entre jogadas pelas pontas, diagonais e também jogadas pelo setor central. No Palmeiras, você observa uma limitação e uma pobreza tática. Eu acho que é esse o principal ponto que eu venho reclamando nos últimos meses da gestão técnica do Abel. Um técnico que ganha o que ele ganha. Um técnico que já conhece o elenco da forma que ele já conhece. Que já vem há muitas temporadas trabalhando no Palmeiras e que tem todo o status, vitorioso, o status de um grande técnico. Ele não pode simplesmente depender de apenas um jogador para armar suas jogadas. De apenas um jogador para conduzir a bola até os espaços à frente. De apenas uma chuveirada na área ou bola parada para sair um gol. Ele tem que ter um mix e um repertório maior de jogadas táticas para poder realmente ser um combustível a mais nos momentos que o jogo não parecer tão favorável ou nos momentos que nós enfrentarmos uma equipe tecnicamente inferior, como é o caso do Novo Horizontino, com todo o respeito do mundo, mas nós termos ali potencial para segurar essa equipe, acalmar o placar, desaquecer o jogo e manter o controle e domínio e tirar um resultado positivo. Coisa que essa, obviamente, não vem acontecendo. Palmeiras tem tomado muitos tropeços para equipes grandes, mas também para equipes pequenas. E é esse ponto que me chama a atenção e me causa uma certa estranheza em um técnico que já conhece a equipe tão bem e já conhece a cartilha das competições como o Abel conhece. É por isso que eu falo para vocês, hoje o Palmeiras ele vive uma pobreza tática. E eu tenho algumas dúvidas, meus amigos, que se o elenco do Palmeiras melhorar, será que o Abel Ferreira vai ser capaz de trazer dinamicidade suficiente e esse mix e esse repertório, como por exemplo vemos hoje o Felipe Luiz aplicar no Flamengo para o Palmeiras? E me chama a atenção porque olha só o que Felipe Luiz falou na coletiva. Eu não tenho a menor dúvida que temos o melhor elenco do Flamengo. Eu falo isso pra eles. E é o que eu penso. Se esse time não jogar, a culpa é minha. Eu nunca vi o Abel assumindo a responsabilidade da forma que o Felipe Luiz assume aqui. E sabe por que o Abel não pode assumir a responsabilidade da forma que o Felipe Luiz assume? Se não jogar, a culpa é minha. E esse é o melhor elenco do Palmeiras. O Abel nunca bateu na mesa para falar isso. Ele bateu na mesa para falar sobre homens de caráter, sobre jogadores esforçados, personalidade forte, mas ele nunca falou sobre o elenco em si. Olha, esse é o melhor elenco do Palmeiras que nós temos. Se não jogar, a responsabilidade é minha. Ele assume a responsabilidade dele, entre aspas, nas coletivas, falando assim, hoje a responsabilidade é minha. Só que depois desse hoje a responsabilidade é minha, veio uma série de argumentos terceirizando essa responsabilidade. Campo, juiz, situações de jogo, etc. e etc. E sabe por que o Abel ele não pode bater no peito da forma que o Felipe Luiz bateu e falou? E embora nós estamos falando do Felipe Luiz, um técnico que está começando agora a sua vida profissional, fazendo uma comparação da postura frente a um técnico que já tem 10 títulos e já 4 anos de Brasil, de competições brasileiras, sabe por que ele não pode fazer isso? Porque o Abel ele não tem o melhor elenco do Palmeiras. E aí algumas pessoas vão falar assim, então a culpa é do Barros e da gestão do Palmeiras. Só que quando ele vem e defende esses, ele abraça os caras. E eu vou colocar um trechinho aí, lá do canal do Sinote, tá? Canal do Sinote palmeirense, vai os créditos aí pra ele. É um canal que eu tenho assistido, um canal que fala o preto no branco, e ele falou sobre essa situação de elenco e essa carência técnica que o Palmeiras vive hoje, em comparação com o Flamengo. Mas por que o Flamengo, Neto? Porque é um dos nossos rivais nacionais e porque com certeza esse ano é uma equipe que vai brigar com a gente sim, pelo topo aí das competições. Vamos lá, que a gente já volta. Eu sempre falo, contratar jogador de 25, 26 anos para disputar a posição
É um erro que não se deve cometer. E o Palmeiras fez isso várias vezes. Fez isso com o Atuesta, fez com o Tabata, com o Caio Paulista, com o Bruno Rodrigues. Todos os jogadores de 4, 5 milhões de euros que vieram para disputar a posição. Nenhum deles resolveu nada. E agora está chegando mais um volante uruguaio nessa faixa aí de 25, 26 anos, que vai custar mais 5, 6, 7 milhões de euros, sei lá, que vai vir para disputar a posição e não agrega nada. É mais um erro da diretoria do Palmeiras. Se a gente só tem 2 jogadores, talvez seriam titulares no Flamengo, que é o Rios e o Estevão, e provavelmente os 2 vão embora no meio do ano, a gente precisa contratar jogador que tenha chance de ser titular no Flamengo. Esses caras que o Palmeiras está trazendo, nenhum seria. Então a gente não vai nem se aproximar do Flamengo, principalmente quando o Estevão foi embora. Aí vocês vão ver o catado que vai virar o Palmeiras quando o Estevão e o Rios for embora. Vocês estão vendo. Porque muita gente está achando assim, esse time do Palmeiras não é o time titular. Não, esse time de hoje é o time titular. Porque tirando o Estevão e o Rios, todos os outros jogadores do Palmeiras são mais ou menos a mesma coisa. Então a gestão de Leila Pereira, Anderson Barros, a conta está chegando. A conta da incompetência. A gente ganhou 2 Libertadores, 2 brasileiros, nunca tendo o melhor time. E sempre tendo o segundo, no máximo, o terceiro orçamento. E a gente nunca tinha um grande time. A gente sempre joga com o Flamengo achando que a gente é pior. E quem não acha que o Palmeiras é pior que o Flamengo não entende de futebol. E esse daqui a pouco vai voltar Cebolinha, vai voltar Pedro, daqui a pouco o Flamengo vai contratar mais gente. Enfim, e o Palmeiras continua nessa de contratar jogador, nota 5,5, 6, jogador para disputar a posição. E é um erro grosseiro. Quando você tem uma base boa, você contratar jogador para disputar a posição. Só serve para tirar espaço da base e não eleva o nível do time. Bem, meus amigos, vocês viram aí basicamente o que o Sinotti falou. E eu concordo com ele. Eu concordo com ele. O Palmeiras precisa melhorar o seu nível técnico. Enquanto a gente continuar investindo em jogadores média 5 e 6 e dependendo do Abel para ser um motor combustível para tornar esses jogadores média 8, nós vamos continuar sofrendo. Nós vamos continuar tendo derrotas que muitos torcedores, nossa, eu não acredito, mas na verdade muitos de nós já sabíamos que isso poderia acontecer. Eu já sei que quando enfrentarmos o Corinthians na próxima semana, nós podemos ter um resultado ruim contra o Corinthians. Embora o jogo seja dentro do Allianz, o Corinthians vai vir com a faca no dente. Porque uma vitória em cima do Palmeiras é a reafirmação da reconstrução esportiva que está acontecendo lá. E eles têm jogadores com boas qualidades técnicas e até mesmo jogadores com boas percepções individuais para poder trazer essa vitória para eles. Então eu sei que o resultado contra o Corinthians ele pode ser negativo. Mas se eventualmente tivermos, tomara que não, um resultado negativo, vai ter muita gente que... Não acredito. Não acredito. Para com esse teatro, gente. Todos nós sabemos hoje das carências e limitações do nosso elenco. O Abel vai ter que escalar Estevão. A gente vai ter que depender de Estevão. A gente vai ter que depender de Richard Rios contra o Corinthians. E você pode ter certeza que se o Abel aprendeu alguma coisa com essa derrota para o Novo Horizontino e com esse começo de temporada muito, mas muito ruim do Palmeiras, ele vai colocar Richard Rios e Estevão porque ele sabe que a gente tem uma dependência por esses jogadores. Aí eu pergunto pra você, quando que o Palmeiras vai realmente saltar o seu elenco? Ter realmente um elenco onde o adversário olhe, entre pra jogar contra a gente e fale assim, caramba, o elenco dos caras tá forte. A gente já venceu finais contra o Flamengo, já vencemos jogos contra o Flamengo, mas a realidade é que no último ano, contra o Flamengo do Tite ainda, o Palmeiras só colheu revés. Colheu revés porque a individualidade de atletas como Arrascaeta, Pedro, Bruno Henrique, elas colocaram o Flamengo um passo à frente do Palmeiras, mesmo com os princípios técnicos do Palmeiras sendo mais, talvez, solidificados do que com os princípios técnicos do Tite. Agora, com o novo princípio técnico do Flamengo, que traz um técnico que já conhece a casa, a coisa pode complicar pra gente. Se liga no que eu tô falando, não tô falando por mal, eu tô falando por bem. É uma reflexão que nós precisamos ter. Porque, meus amigos, vamos ter que ficar vigilantes esse ano se quisermos conquistar alguma coisa. Até o Campeonato Paulista pode ser um desafio pra gente. Coloca nas opiniões. Existe aí uma polêmica forte sobre o estádio do Flamengo. E agora, na placar, está dizendo que o Flamengo adia a assinatura do contrato pelo terreno do novo estádio, cara. Né? Ai, meu Deus do céu, né?
E aí o adiamento do projeto do estádio do Flamengo gera impactos na valorização imobiliária e no planejamento do clube, velho. Então, o adiamento da assinatura do acordo final para aquisição do terreno do gasômetro, que é destinado à construção do novo estádio do Flamengo, tem grandes repercussões significativas lá na região portuária do Rio de Janeiro. Tomada pela nova diretoria do clube, liderada pelo BAP, a decisão visa garantir a viabilidade financeira, econômica e técnica do projeto. Ele pediu um prazo lá para a Prefeitura do Rio para avaliar, né, a viabilidade, a grana, tudo, né? E na verdade a gente sabe que desde o começo o BAP era meio contra essa aquisição aí, a construção do estádio do Flamengo. Ele acha que vai desgastar demais em grana e que pode perder aí a força esportiva que o Flamengo tem, né? E eu, falar bem a verdade pra você, eu discordo plenamente disso, porque o Flamengo é uma potência, né, cara? É uma nação, mais de 40 milhões de torcedores. E não é possível, cara, que o cara com esse poder todo não consiga construir um estádio, cara. Meu, todo time grande tem que ter um estádio. Não adianta, estádio próprio, né? E o Flamengo tem um potencial enorme para construir o estádio sem quebrar. Um potencial enorme para construir o estádio, cara, sem perder desempenho esportivo, cara. Ele tem um potencial enorme para atrair parceiros gigantes para fazer essa porra do estádio, cara. Entendeu? Aí o cara tem que trabalhar, né, velho? Agora fica com medo, né? Fica botando, sabe? Entra naquele ciclo de miséria, é ruim, cara. Entendeu? E o BAP é tipo do cara que dá a impressão que é um cara muito... deve ser muito competente, imagino que seja muito competente, mas ao mesmo tempo, né? Tudo ele tem, né? Quer ver demais, tem medo. Dá a impressão que tá com medo de quebrar o Flamengo. Agora, vamos falar a verdade pra você, cara. Eu acho que um presidente do Flamengo, cara, tem que ser ousado, cara. Tem que ir pra frente, ainda mais com a potência que tem, cara. Potência que tem. Complicado, né? Ó, porque tem o que tá pegando lá? O projeto enfrenta dificuldade logística, que é o reposicionamento de uma estação de gás da SEG, que atualmente ocupa uma pequena fração do terreno. Mas o pai já falou que é responsabilidade dele e já se comprometeu em os custos, o município vai carcar com esses custos para tirar esse troço de lá. Né? Só que, claro, vai ter que ter um planejamento, tem tudo, mas o cara já garantiu que esse dinheiro não vai entrar na conta do Flamengo. E que o BAP tá, né? Tá com medo, cara. Coisa de louco, né? Sei lá, né? Vai entender. Eu não tô lá dentro, né? Só que a gente vê a situação, né, de como torcedor, né, de fora, apaixonado por futebol. Eu imagino que o principal, que era o mais complicado, era comprar um terreno num lugar bom, onde vai dar movimentação, vai movimentar a economia. Então, assim, o Flamengo pode ganhar muito dinheiro com esse estádio aí. E pode ganhar muito dinheiro para a construção do estádio. De repente pode gastar R$0 aí, a não ser o dinheiro que gastou na compra do terreno, mas na construção, cara, parceiro tem de monte, cara. Não é possível, cara. Olha o potencial que tem isso aí, cara. Olha, uma nação de mais de 40 milhões de torcedores. Todos eles, com certeza, vão estar junto com a diretoria do Flamengo para construir o estádio. Aí eu aqui de novo, aquela pergunta, o BAP quer ser conhecido com o cara que deu andamento da construção do estádio, conseguiu concluir, ou o cara que desistiu e deixou o Flamengo sem estádio? É a escolha dele, né? Isso é uma coisa lá pro futuro. Então vamos aguardar. O que você acha? Mas que chocolate do São Paulo. Que jogador que o Lucas foi nesse jogo. Meu Deus, sem chance pro Corinthians. Perdeu a copinha pro São Paulo de 3-2, perde de 3-1. São Paulo jogou muito mais bola, mereceu ganhar o jogo de goleada, foi bem pra caramba, mostra que tá treinando bem, que tá se posicionando. Rapaz, que jogo do São Paulo, impressionante. Impressionante. E também não quer dizer nada em relação ao Corinthians ter perdido, perdeu a invencibilidade, tá tudo certo. Mas um baita jogo do São Paulo, parabéns aí ao Lucas, parabéns ao Oscar, venceram, convenceram e vão brigar pelo título também. Parabéns ao São Paulo. Informações boas. Carlinhos pode render ao Flamengo 4,5 milhões de reais. Já já vocês vão saber o motivo. Vou dar um spoilerzinho. Ele já tem futuro definido, não é no Flamengo, já tem clube definido e muito próximo de anunciar a contratação do atacante rubro-negro. E tem também jogadores, entre aspas, afastados do elenco e vão treinar em horário alternativo. Jogadores esses que não estão nos planos do Flamengo para a temporada 2025. Tem também Danilo, atualização sobre ele, está se despedindo.
E tem também algumas curiosidades sobre o jogo de ontem contra o Volta Redonda. Você sabia que o Pulgar deu mais passes no jogo, passes certos, no jogo que o Volta Redonda inteiro no jogo? Pois é, isso tudo e muito mais no vídeo de agora. Mas, galera, o Danilo se despediu lá na Juventus. A partida contra o Napoli marcou a despedida de Danilo da Juventus. Nas próximas horas, o zagueiro viajará ao Brasil para assinar contrato de 2 anos com o Flamengo, com opção de renovação por mais um ano. Embora tivesse a possibilidade de seguir na Itália jogando pelo Napoli e até mesmo renovar o contrato com a Juventus, Danilo decidiu encerrar sua trajetória na Europa e está de volta ao futebol brasileiro e tem tudo apalavrado, acertado para ser jogador do Flamengo com contrato válido por 2 temporadas. Particularmente acho uma contratação, óbvio, falando sempre sobre o jogador. Para mim, alto nível, prateleira, futebol brasileiro, prateleira de cima. Eu vou dar minha opinião se foi uma boa contratação ou não depois que eu souber os valores. O Flamengo não está pagando. Está pagando sim, um alto salário e luvas. E é isso que a gente precisa entender antes de opinar. Mas sobre o jogador, repito o que eu já falei em outrora, é um jogador absurdo, jogador de alto nível, embora já tenha 33 anos, teoricamente uma idade mais avançada no futebol, mas é um jogador que se cuida bastante e então tenho certeza que dentro de campo vai ajudar. Mas, sobre a minha opinião, espero ter acesso aos números e aí sim depois eu vou soltar a minha opinião em relação a essa contratação. Vitão continua na mesma, tá? Antes que me perguntem aí nos comentários, o Vitão continua na mesma, o Flamengo mantém a proposta, empresários conversando com o jogador e também com o Internacional, mas sem nenhuma grande novidade. Vamos falar agora do jogo Flamengo e Volta Redonda, vitória por 2-0, estreia do Flamengo na temporada e foi um domínio histórico, segundo o SofaScore. Na partida por 2-0, o Flamengo teve 77% de posse de bola e 689 passes certos. Foi a partida com maior posse de bola e o segundo jogo com mais passes certos em toda a base de dados, segundo o site especializado em informações e estatísticas, o SofaScore. E também na partida contra o Volta Redonda, Eric Pulgar completou 108 passes. A equipe adversária inteira, o Volta Redonda inteiro, completou 105 passes no total, contando com titulares e reservas, 16 jogadores. Caraca, o Pulgar ontem jogou muita bola, tá? Inclusive é um jogador que eu acho que a gente vai sentir falta quando ele deixar o Flamengo. Eu acho que ele só tem um defeito, leva muito cartão amarelo. Fora isso, não tem o que falar do Eric Pulgar, um baita jogador que o Flamengo tem no elenco. E depois do jogo de ontem, sábado, lá em Brasília, o elenco desembarcou aqui no Rio de Janeiro, 11h30 da noite, e não teve descanso nesse domingo não, pelo contrário. Às 9 horas da manhã, os jogadores se reapresentaram ao técnico Felipe Luiz e iniciaram a preparação para o jogo contra o Sampaio Corrêa, que vai acontecer nessa quinta-feira, jogo que vai marcar a estreia do Flamengo no Maracanã nessa temporada. Provavelmente casa cheia, embora tenha tido aí uma polêmica de ingresso, depois o Flamengo voltou atrás após a repercussão negativa. A ver como que será essa situação no decorrer da temporada, é óbvio que a gente vai ficar de olho nisso, mas para esse jogo aí, tudo normal, tendência de casa cheia para a torcida dar as boas-vindas ao elenco na temporada 2025, lembrando que no domingo o Flamengo já tem, digamos, uma final, né? A Supercopa do Brasil contra o Botafogo, jogo que vai ser lá em Belém, vale taça e vale dinheiro também, porque é uma premiação muito boa. No outro vídeo a gente comenta essa situação. Porque, por falar em dinheiro, sabe quem pode render dinheiro ao Flamengo? 4,5 milhões de reais? O Carlinhos, que está deixando o Flamengo. Ontem à noite, por volta de meia-noite, eu soltei essa informação com exclusividade nas minhas outras redes sociais, no Twitter e no Instagram, porque eu recebi a informação ontem, logo depois da gravação do vídeo, que eu soltei hoje de manhã, e o Carlinhos está indo para o Vitória. Lembrando que no dia 6 de janeiro, o perfil no Twitter chamado Bastidores Fla soltou a informação do Vitória querendo Carlinhos. Na ocasião, o presidente do Vitória negou, falou que não, que ele tinha sido oferecido, que não interessava. O tempo passou, ou seja, 20 dias depois, que hoje é dia 26, e o Vitória é próximo de anunciar a contratação do Carlinhos. Procurei o presidente, ele justificou dizendo que na época o Carlinhos não estava em pauta, não queriam o Carlinhos. Com o passar do tempo, com a dificuldade de conseguir um centroavante, o Carlinhos entrou em pauta, foi uma opção barata para o Vitória, porque vai ser um empréstimo de graça, eles só vão bancar o salário do Carlinhos, que é um salário baixo. Gente, o Carlinhos ganha cerca de 60 mil reais, é um salário baixo,
Se a gente for falar de futebol brasileiro, óbvio que para qualquer pessoa que está aí me assistindo, 60 mil reais é um salário absurdo. Mas para o futebol isso é considerado um salário baixo. E o Vitória vai assumir o salário dele, pega o jogador de graça e põe uma opção de compra de 4 milhões e meio de reais. Isso quer dizer que, ao término do empréstimo, se o Vitória quiser comprar o Carlinhos, tem que pagar ao Flamengo 4 milhões e meio de reais. Eu acho que para o Flamengo é maravilhoso, maravilhoso. O Flamengo não queria o Carlinhos. E outra, gente, não é pela postura do jogador, porque o jogador sempre foi comprometido, não é nada disso, não é nada disso. Vontade nunca faltou, é técnica, falta técnica. E sejamos francos, eu falei desde o primeiro dia aqui no canal, vocês estão de provas, o Carlinhos não tem futebol para jogar com a camisa do Flamengo. Respeito a história dele, uma história linda, de superação, inclusive. Eu vou sempre torcer pelo Carlinhos, cara, uma pessoa sensacional. Mas no Flamengo, ele não tem futebol. Tanto é que o Felipe Luiz logo identificou isso e não queria utilizá-lo. Agora o Flamengo, entre aspas, consegue se livrar do Carlinhos. Ele está indo para o Vitória em breve. E tem jogadores afastados do elenco que não vão treinar com os demais jogadores porque não fazem parte dos planos do técnico Felipe Luiz. Um deles é o Carlinhos, o Flamengo botou. Na verdade, eu vou até ler aqui a nota do Flamengo na íntegra para vocês. Nota imprensa. O Clube de Regatas do Flamengo informa que os atletas Caio Garcia, Carlinhos, Pablo, Thiaguinho e Zé Wellington estão autorizados a negociar com outros clubes. Durante esse período, os jogadores treinarão em horários alternativos no centro de treinamento Jorge Elal e terão à disposição toda a estrutura do clube. Ou seja, se o elenco principal treinar pela manhã, eles vão treinar à tarde. Se o elenco principal treinar à tarde, eles vão treinar pela manhã, ou podem treinar no mesmo turno, em campos separados, mas eles não treinarão com os jogadores que vão estar com o Felipe Luiz. Vamos lá, Zé Wellington, ele tem contrato, porque Zé Wellington e Caio Garcia, esses dois bateram idade, não podem jogar mais no Sub-20, tem que ir para o profissional, mas não serão aproveitados. Zé Wellington tem contrato com o Flamengo até dezembro desse ano. Caio Garcia, até dezembro de 2026. Thiaguinho, até o meio desse ano. Carlinhos, até dezembro de 2026, e ele está indo para o Vitória por empréstimo, e o Pablo tem contrato com o Flamengo até dezembro desse ano. Gente, desses aí, eu acho muito difícil o Flamengo conseguir, repito, entre aspas, se livrar do Pablo. É um salário altíssimo, muito alto, um jogador que sofre com a questão física, a gente pôde ver isso aí no passado recente, é um jogador que não tem a pretensão de fazer uma mudança drástica na vida dele, pessoal. O que é mudança drástica? Exemplo, ele está morando no Rio, sei lá, ir para Portugal agora, ele não tem nenhum interesse. Inclusive mudar de cidade aqui no Brasil, eu acho muito difícil o Pablo aceitar. Ele foi para o Botafogo na temporada passada porque era o Rio de Janeiro, tá? Então, ele tem a vida dele estruturada aqui, a esposa dele é apaixonada pelo Rio de Janeiro, a família dele é apaixonada pelo Rio de Janeiro, o filho dele joga na categoria de base do Flamengo. Eu acho pouco provável o Pablo aceitar qualquer proposta para deixar o Flamengo. Acho que ele vai ficar no Flamengo, e se eu tivesse que arriscar, ele vai ficar no Flamengo até dezembro desse ano e sair de graça. Se eu tivesse que arriscar, óbvio, daqui a uma semana pode chegar uma proposta para ele, e ele gostar da proposta, a família dele gostar, sei lá, ir para a Arábia, não sei. Mas pelo que eu entendo, pelo que eu ouço, pelo que eu apuro, pelo que eu escuto, acho pouco provável o Flamengo conseguir tirar o Pablo do elenco nesse momento, negociar o Pablo nesse momento. Mas, nos demais, acho que o Thiaguinho nem preciso mencionar, né, que o Flamengo está certíssimo. Caio Garcia, o Flamengo também está certo, tem o Pablo Lúcio, que joga muita bola aí, surgindo. O Zé Wellington também, com todo respeito ao jogador, não tem como estar hoje no elenco do Flamengo, é melhor ele ser negociado mesmo. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado. Oficial anunciando a barca. É isso mesmo. Pegou e colocou o nome dos 5 jogadores lá e deixou claro para todo mundo e para o mercado que os jogadores não estavam nos planos da diretoria e do técnico Felipe Luiz e iriam começar a treinar separado. Fala, meus camaradas e minhas camaradas. O Flamengo treinou hoje, né? Mesmo sendo domingo, tendo vencido o jogo ontem, o técnico Felipe Luiz, ele falou que o time ainda está em pré-temporada. Então hoje, normalmente, teve treino no Ninho do Urubu, todo mundo lá fazendo os treinamentos, se preparando para os 2 jogos dessa semana. Quinta-feira tem Flamengo e Sampaio Corrêa e
domingo tem Flamengo e Botafogo, a final da Supercopa do Brasil. Eu acho que é o grande jogo do Flamengo essa semana, essa final contra o Botafogo. É importante o Flamengo ganhar, é importante o Flamengo vencer essa partida. E assim, para falar um pouco desse jogo contra o Botafogo, se fosse com o time do Botafogo do ano passado, era 50-50 a possibilidade. Com esse novo time do Botafogo, que chega alguns jogadores, Botafogo ainda sem técnico, o Flamengo ele entra meio que como favorito. Então tem que jogar para cima, tem que ganhar do Botafogo, tem que fazer um bom jogo. E é claro, vai ser um jogo muito importante e a gente vai torcer para o Flamengo conseguir aí vencer o jogo, vencer a partida e ser campeão da Supercopa. Tricampeão, né, da Supercopa. A gente ganhou 2 em cima do Palmeiras, na verdade uma em cima do Atlético Paranaense e uma em cima do Palmeiras. Aí perdemos uma para o Palmeiras, perdemos uma para o Atlético Mineiro e agora vai disputar a 5ª Supercopa desde que o torneio voltou a ser disputado em 2020. O Flamengo é esperado chegar no Brasil na próxima terça-feira. Vitória faz proposta oficial para tirar Carlinhos do Flamengo e Felipe Luiz fala sobre o futuro do jovem a fazer o jogo com essa bola. No ano passado, o Tite ele já tinha reclamado dessa bola da pênalti que é usada no Campeonato Carioca e agora o Felipe Luiz também desceu a mamona também e falou: a bola é muito ruim, a bola é muito ruim. Foi o que falou o técnico Felipe Luiz sobre a bola da pênalti que é usada no Campeonato Carioca. Bom, vamos mudar o assunto aqui agora, falar sobre Gonzalo Plata, que mudou o número, jogador que usava a camisa de número 45, vai passar a usar a camisa de número 50. Segundo o jogador, a escolha tem um significado especial. 50 foi o primeiro número que ele usou como jogador profissional. E por isso ele escolheu agora mudar o número e já estreou o número 50 bem. Já estreou fazendo um golaço. Tomara que ele faça muitos gols esse ano com a número 50. Falar agora sobre isso. Ontem foi perguntado por que ele não relacionou o Lohan para o jogo. Muitos torcedores falando: poxa, Felipe Luiz deu chance para os garotos da base, para o João Vitor, deu chance para o Guilherme. O Guilherme, inclusive, fez um gol no ano passado no profissional, jogando contra o Cuiabá, no Campeonato Brasileiro. Deu chance para o Pablo, todo mundo falando bem do Pablo. E por que ele não tem dado essas chances para o Lohan? Aí ele respondeu: primeiro eu quero dizer que esse assunto é da diretoria. Eu tenho opinião, mas o Boto é quem vai responder para vocês. Eu estou com um grupo que está na frente, que bebeu a água do conhecimento comigo. É inegociável que os jogadores façam e cumpram as funções. Esses jogadores, Pablo e Lohan, não tiveram comigo. Ele está falando que ele preferiu trazer os jogadores que estavam com ele lá na pré-temporada, porque foram jogadores que tomaram um pouco da água do conhecimento, tiveram 9 dias ali com ele, 10 dias ali com ele, podendo treinar mais forte, mais agudo. E, segundo ele, quem vai definir o futuro do jovem Lohan é o José Boto e a diretoria do Flamengo. Falando sobre futuro, falar agora sobre Carlinhos, porque o Vitória formalizou uma proposta oficial ao Flamengo pelo empréstimo de Carlinhos no período de 1 ano. A ideia do Vitória é o seguinte: o Vitória paga o salário. O Vitória vai arcar com 100% dos vencimentos do atleta e é basicamente uma opção de compra de 4,5 milhões de reais. Sobre Jorginho, porque saiu a informação de que o jogador tinha diminuído a pedida, né, de 2.250 para 2.100.000 e o Flamengo estaria disposto a pagar 1.750.000. Gente, o Flamengo está disposto a pagar 1.750.000 por 3 anos a Jorginho. Nesse período aí daria 63 milhões de reais. O jogador, ele havia pedido 2.250.000. As conversas estão em andamento. As conversas estão acontecendo. Por enquanto, as partes, tanto o Jorginho como também o Flamengo, não chegaram a um denominador comum. Uma coisa que pode ser um diferencial e uma novidade é que o Palmeiras retomou as conversas com o Andreas Pereira, o que mostra que, teoricamente, estaria desistindo aí de vez da contratação do Jorginho. Falar agora sobre o Danilo, que tem chegada prevista no Brasil
na próxima terça-feira. A informação da nossa querida Monique Danello é que o Danilo, na próxima segunda-feira, já deve assinar a rescisão de contrato com a Juventus e deve vir para o Brasil já na terça-feira. A expectativa é que na quarta-feira ele se reúna com o Flamengo e aí, nessa reunião com o Flamengo, decida os pormenores da negociação e feche aí o novo contrato que vai ser de 2 anos entre Flamengo e o ex-lateral e agora chega como zagueiro Danilo no Mengão. É esperar aí para confirmar na segunda-feira a assinatura da rescisão do contrato com a Juve, assinou a rescisão, terça-feira a expectativa de que ele chegue no Brasil. E é claro que a gente vai estar acompanhando, é claro que a gente vai estar ligado, é claro que a gente vai tentar aí trazer para vocês toda... O negocia, Carlinhos, jogador aceita e tem aí uma situação importante para a gente trazer também sobre Lohan, né, jogador aí que deve também deixar o Flamengo, outras situações aí do mercado da bola, Flamengo aí também tentando enxugar aí o grupo, né, principal, o elenco que o Felipe Luiz e o Boto vão trabalhar no ano de 2025, a gente trazendo tudo aqui agora para você com um oferecimento. O Maricá não ganhou, ou seja, não abriu ainda mais na ponta, empatou em 2-2 com o próximo adversário do Flamengo, o Sampaio Correia. O Madureira empatou com o Fluminense 0-0, o Fluminense não me decepciona. Rapaz, eu ia fazer a odd da secada contra o Fluminense, mas aí acabou que eu falei, não, eu vou fazer a odd da secada com o Vasco da Gama. Eu acho que eu errei, não sei, vamos ver, ainda tem o Vasco da Gama para não me decepcionar. Mas o Fluminense 0-0, rapaz, que jogo, hein? Que jogo, Fluminense e Madureira. O Botafogo vai vencendo o Bangu, a gente está acompanhando o finalzinho do jogo enquanto a gente grava aqui. Botafogo 1, Bangu 0. Olha, eu vou falar para vocês, hein? O mesmo Bangu que o Flamengo meteu 5, que poderia ter sido 10. Botafogo ganhando num sofrimento só do Bangu. É inacreditável. A gente vai falar aqui, vou começar falando aqui sobre a situação também de um livramento que o Flamengo teve. Mas foi um grande livramento que o Flamengo teve. Eu só quero passar para vocês a tabela. Olha só, com isso foi bom até o resultado do empate, porque o Sampaio Correia não pontuou, ele se empatasse chegava a 7 pontos contra o Flamengo, né, ficava 7 pontos igual ao Flamengo em terceiro lugar. O Flamengo se mantém na terceira colocação no momento, tá? Tem ainda o jogo do Vasco, o Vasco ainda joga com a Portuguesa. A gente teve então o Madureira 0-0 com o Fluminense e o Botafogo 1, Bangu 0, né, que está acabando agora, que a gente está passando para vocês. Então o Maricá ficou com 11 pontos, o Volta Redonda com 9, que o Flamengo venceu, Flamengo com 7, Nova Iguaçu com 7 também, Botafogo com 6, com a vitória aí em cima do Bangu. Aí vem Portuguesa, Vasco, Fluminense, Sampaio Correia, Boa Vista, Madureira e Bangu. Bangu, lanterninha, jogando muito mal e perdendo só por 1 gol para o Botafogo. Então a gente trazendo todas as informações para vocês aí. Olha só, agora eu vou conversar com vocês sobre uma situação que viralizou e que é um livramento para o Flamengo. Um livramento. Ah, mas o pessoal que era muito fã do Gabigol, eu sempre falei, o Gabigol fez história, ninguém vai apagar, foi importante para a história do Flamengo, mas o Flamengo fez certo de não renovar com o Gabigol. Ah, mas ele poderia ainda nesse ano se recuperar, ele chegou a fazer gol no final do ano passado, importante para o título da Copa do Brasil. Ok, mas o jogador não se paga. E o pior de tudo, além da questão de jogar dentro do campo, tem a importância do atleta fora de campo. E, mais uma vez, o que ele fez agora lá no Cruzeiro está sendo criticado por todo mundo lá no... Olha, o torcedor do Cruzeiro não tem a gratidão que o do Flamengo tem pelo Gabigol, não. Porque aqui o pessoal chama de Gabizete, mas na verdade é torcedor que tem a paixão, a gratidão, o amor até por tudo que ele fez, os títulos, os gols de título e tal. Lá, o torcedor do Cruzeiro, na verdade, tem raiva do Gabigol, né? Tem raiva do Gabigol e
vai pegando ele vai acontecer uma situação muito ruim para ele lá. Por quê? Além dele não estar bem dentro de campo, ele toma uma atitude dessa fora de campo, de sair do jogo, as crianças todas ali querendo uma foto com ele bota o telefone no ouvido, finge que não viu criança nenhuma, passa direto, quando passou pelas crianças ele tira o telefone do ouvido, e as crianças ainda saem atrás dele. Eu vou falar para vocês, isso aí não é atitude de ídolo, não é atitude de craque, de atleta, não é. É inacreditável. É um livramento. Mas paparazzo, o que isso tem a ver com o Flamengo? Tem tudo a ver com o Flamengo. O Flamengo pagava aí, ia ter que pagar 2 milhões e pouco ao Gabigol por mês. O Flamengo ia ter que pagar, ele queria luvas, ele queria um monte de coisa. Ele fez uma série de exigências para continuar no Flamengo. É um livramento. Porque você ter um cara, uma pessoa que trata a criança desse jeito, você quer me dizer quem é a pessoa? Me mostra como ela trata crianças e idosos. É lamentável isso. E isso acontecia aqui no Flamengo. Isso acontecia. Só que o fato dele ser ídolo, dele ter dado títulos, ter a importância, a gratidão e o amor que a torcida tem por ele, cegava. Não queria ver o que ele fazia. Eu mesmo, quantas vezes já defendi ele aqui. Mas sabia dessas coisas todas, dessa situação que ele, infelizmente, é de lua. E aconteceu agora. E lá no Cruzeiro, o clima esquenta, não vai ter jeito. O torcedor, ele fica ainda mais pressionado diante do torcedor, que já não está muito satisfeito com as primeiras partidas. E que recebe lá do supermercado, lá, da SAF do Cruzeiro, uma grana preta, né? Uma grana preta por mês. Amor não tem nada, Gabigol com o Cruzeiro. Com o Flamengo ele dizia que tinha, né? Mas a gente sabia também que não era. Flamengo não era amor. Tinha essa conexão com a torcida e tudo mais, mas, gente, livramento. Livramento. Depois de ver essa imagem aí, eu só posso dizer isso, é um livramento. Falar do Mr. Filipinho, rapaz, olha só, presta atenção no trabalho do Felipe Luiz, hein? Mal começou. Na vitória sobre o Volta Redonda, o Flamengo fez o seu jogo com maior posse de bola e seu segundo jogo com mais passes certos em toda a base de dados do aplicativo SofaScore. Gente, isso é inacreditável. Foram 77% de posse de bola e 689 passes certos. É inacreditável. O Flamengo fez o seu jogo com a maior posse de bola e seu segundo jogo com mais passes certos na história do Flamengo no SofaScore. Olha o que o Felipe Luiz está preparando para o Flamengo, gente. Eu consigo fazer essa leitura. Não é porque foi um jogo contra o Volta Redonda, jogo fácil. Não, cara. O Volta Redonda é campeão da Série C. É um time enjoado. Os caras no avião, eu vim com o time do Volta Redonda no avião comigo, os caras elogiavam demais o trabalho do Felipe Luiz. O Flamengo tá jogando muito, começou jogando muito já. Eu consigo perceber trabalho ali. E o que o Felipe falou, os jogadores que estão aí nesse grupo principal beberam da água dele. Ou seja, aprenderam muito nessa pré-temporada. A parte tática do Flamengo melhorou demais. Agora, pra gente voltar a falar do mercado da bola rapidinho, eu vou falar para vocês que está tudo normal. Nesse domingo o Flamengo venceu o Vasco por 92-73 e se classificou para a semifinal do Super 8. Pois é, rapaz, passamos do Vasco, teve confusão, os vascaínos revoltados na quadra, o freguês tem sempre a razão, o freguês continua. O Flamengo agora espera o adversário na próxima fase, que vai sair do confronto Franca e Pinheiros. O Flamengo está na semifinal do Super 8. Atropelou o Vasco 92-73, quase 20 pontos de diferença. Sensacional, tá? Então a gente parabeniza aí o Fla Basquete e a gente volta a falar aqui agora de mercado da bola. Olha, enquanto o Flamengo negocia a saída do Lohan para o CSKA, o Meia ficará alternando entre o elenco profissional e a equipe sub-20. A diretoria e o clube russo seguem negociando, mas a forma de pagamento ainda é um empecilho, segundo o Venê. A gente tinha trazido sobre essa questão que o Flamengo não queria também parcelar, o Flamengo queria pelo menos em 6 meses receber, eles querem parcelar, perder de vista, então o negócio continua e é provável que o Flamengo acabe negociando por 8 milhões de euros aí o Lohan, 80%, com medo até
né? O Flamengo temendo, né, do Lohan de repente não voltar a brilhar, e essa função também de colocar ele profissional, joga na base um pouco também, é de relapidar o Lohan, né? De voltar a dar uma base para ele, para lapidar novamente o Lohan e ele voltar a ser aquela joia que a gente esperava que fosse brilhar muito ainda no Flamengo. Dar os parabéns para o Alexandre, 34 anos, completou hoje, dos experientes agora vai ser o que está mais velho dentro do elenco, né? Tem agora o Danilo também, pode chegar o Jorginho, ambos com 33 anos, e o Alexandre aí, né, completando 34 hoje. Parabéns, Alexandre, tá arrebentando, né, jogando demais, tá vivendo uma grande fase aí no Flamengo. A gente mais cedo trouxe que o Flamengo informou que os atletas Caio Garcia, Carlinhos, Pablo, Thiaguinho e Zé Wellington estavam autorizados a negociarem suas saídas do clube. Certos, 1 de 1 drible certo, 4 de 6 duelos ganhos, 67%, uma falta sofrida, números aí do SofaScores interessantes aí, o Juninho. Falei que o Juninho tinha estreado bem, por mais que não tivesse feito gol, ele teve números muito interessantes nessa estreia no Flamengo. Lá no Insta. Futebol Clube. É isso aí, nação rubro-negra. Isso mesmo, o Flamengo tá fervendo dentro e fora de campo. E a gente vai seguir acompanhando tudo de pertinho para trazer as informações mais fresquinhas para vocês. Agora eu quero saber o que vocês achou dessas movimentações no elenco do Flamengo. Ele está certo em se desfazer desses jogadores? E essas declarações de Felipe Luiz, hein? Gente. E o desespero dos palmeirenses em relação a essa evolução do Flamengo. Comenta aí embaixo, deixa a sua opinião, porque eu quero saber de tudo e tô de olho em tudo aqui. Não esquece de fortalecer o nosso canal, deixando o seu like, se inscrevendo no canal, ativando o sininho das notificações para ficar por dentro de todas as movimentações do Mengão. Obrigado por assistir este vídeo até o final. Saudações rubro-negra. E lembrando de deixar os créditos para o paparazzo rubro-negro, Vene Casagrande, Opina Porco, Neto, e deixa o palmeirense falar, gente. E também, claro, Frazoeiro. Ficamos por aqui. Até o próximo vídeo.